nascimento de Jesus Cristo, como se fosse uma festa de aniversário. E em festas assim, nós nos alegramos, vestimos as nossas melhores roupas, damos e recebemos presentes, ficamos felizes e somos contagiados pela alegria. E quando a festa acaba, voltamos ao nosso interior, fadados a continuar sendo e vivendo quem somos, com as preocupações, alegrias, vitórias, derrotas, prazeres e dores, ou com um interior satisfeito? E hoje queremos lançar o convite para refletirmos sobre o que temos feito da nossa vida, sobre nossas ações, sobre o quanto você e eu temos visto e entendido a boa mão do Senhor Jesus sobre nós, sobre o quanto temos buscado ser influenciados pelos ensinos de Deus e o quanto temos nos disposto a seguir seus passos, sobre o quanto temos nos dedicado ao que a palavra de Deus nos diz. E quando paramos para realmente ver, vemos que apesar das nossas dores justificáveis ou fúteis, Deus continua sendo Emanuel, Deus conosco. Não porque mereçamos, mas pela sua bondade, pelo amor que só Ele é, por suas misericórdias que são infinitas. Sim, Ele tem concedido bênçãos e graças, especialmente para aqueles que se dispõem a andar com Ele. Hoje, celebramos o Natal, celebramos o amor de Deus por mim, por você. Trazemos à nossa memória o Deus que amou tanto o mundo que enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para que todo aquele que nele, em Deus, cresce, não mais fosse destinado ao eterno caminho de sofrimento, mas para que você tenha a oportunidade de viver eternamente junto do próprio Deus, lá no céu, onde não haverá dor ou tristeza, mas muito mais importante, o próprio Senhor Jesus estará lá e poderemos nos alegrar diante da sua presença. Mas se você não entendeu o que eu expliquei, que bom que você está aqui, que o Espírito Santo mesmo te faça entender. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Por seu intermédio, tudo que existe foi criado. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão, e nunca pode ser apagada pela escuridão. Ele veio em sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais, mas da vontade de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. João mostrou Cristo ao povo, dizendo às multidões: está para chegar alguém que é muitíssimo mais importante do que eu, porque ele já existia muito antes de mim. Todos nós temos tirado proveito das ricas dádivas que ele nos trouxe, dádiva sobre dádiva, porque Moisés nos deu a lei, enquanto Jesus Cristo nos trouxe a graça e a verdade. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas
coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Maria dará à luz a um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A
Como o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Corinto, no capítulo 4, versos 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, confiando sempre naquele que tem tudo em suas mãos. Tudo coopera pro bem, e às vezes não vemos como pode ser. Surpresas que a vida reserva a nós não irão surpreender a Deus. Nosso Pai sabe o que é melhor, mas seu caminho não é o meu. E se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Ele conhece o futuro e o guarda em suas mãos de amor. Nossa esperança está em Deus, segurança nele achei. Incomparável é o seu amor, nos guiará em paz, e como oleiro está moldando-nos Pra um dia sermos como ele é. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Ele tão somente é fiel. Ele sabe o que é melhor pra mim. E quando eu não entender, quando eu não o ver, em sua mão perceber, confiarei. Toda a glória seja dada a Deus, ao único merecedor de honra, louvor e adoração. Aleluia! Nem todo sofrimento é em vão. A gente pode aprender bastante. E dependendo da nossa decisão sobre o que fazer, podemos abençoar e também sermos abençoados, ainda que longe do que seja confortável para a gente. E eu me lembrei de uma história. José era o filho preferido de Jacó, e por essa razão, o seu pai deu para ele um presente especial, uma túnica bem colorida. E isso fez com que a inveja e a raiva que os seus 10 irmãos mais velhos tinham dele aumentasse ainda mais.
Os seus irmãos ficavam muito bravos quando José contava os seus sonhos, falando que os seus irmãos se curvariam diante dele e tal. E aí, por isso, os irmãos de José resolveram dar um sumiço nele. Jogaram José num buraco, mas eles não tinham coragem de matar José. Daí decidiram vendê-lo como escravo para uma caravana de egípcios que estava passando por lá. E José foi levado para o Egito como escravo. Os irmãos de José voltaram para casa e mentiram para o seu pai, Jacó, que José havia sido morto por um animal e entregaram a túnica suja de sangue para Jacó, para provar a morte de José. Imagina só a dor da rejeição que José sentiu. Imagina a dor de perder um filho que Jacó sentiu. Se as lutas da vida te fazem chorar e às vezes te faltam forças para vencer, existe um Deus que ao teu lado está. Ele é Deus forte, por ti vencerá. Sim, existe um Deus que ao teu lado está. Ele é fiel e não falhará. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. É teu amigo, está contigo. Deus cuida de ti. Só existe um Deus e ao teu lado está. Ele é Deus forte, por ti vencerá. Sim, existe um Deus e ao teu lado está. Ele é fiel e não falhará. Ele é fiel e não falhará. Bom, vamos continuar a história? Lá no Egito, José foi vendido para um homem chamado Potifar. Potifar levou José para sua casa. E aí não demorou muito para que José se destacasse e se tornasse o administrador da casa de Potifar, porque José era muito organizado e inteligente. Mas também não demorou muito. A mulher de Potifar resolveu se engraçar com José. Mas como José era fiel a Deus, ele correu e fugiu de fazer o mal. Mas a mulher de Potifar conseguiu tirar a túnica que José usava e mostrou a túnica como prova, dizendo que José tentou algo mal contra ela. Ai, como pode, né? Mas foi. Daí Potifar, claro, não ia colocar dúvida sobre a mulher dele. Mandou chamar os guardas e adivinha? José foi levado para a prisão. Com o passar do tempo, o administrador da prisão também percebeu que José era muito bom nisso de administrar, de organizar as coisas, que fazia tudo muito bem feito e que era alguém confiável. Então colocou José como uma pessoa de confiança para ajudar na organização das coisas na prisão, mesmo José estando preso. Que coisa interessante, né? Rejeitado, acusado de algo que não cometeu.
pagando preço por uma mentira que contaram sobre ele. E ainda assim, buscou ser fiel a Deus, honrando-o em tudo o que vinha à sua vida. Daí, o faraó teve um sonho esquisitíssimo e nenhum dos conselheiros dele conseguia entender aquele sonho. Aí, o copeiro lembrou de uma época em que ele esteve na prisão e que José havia explicado seu sonho e o do padeiro e que, de fato, o que José havia dito aconteceu. Aí, o copeiro falou para Faraó, que mandou chamar José. José chegou e o faraó contou seu sonho, que viu 7 vacas gordas e que, de repente, outras 7 vacas magras que comiam aquelas 7 vacas gordas, e foi falando. Então, com a orientação de Deus, José explicou o sonho a Faraó, dizendo que haveria 7 anos de muita fartura, de tudo de bom, mas depois viriam 7 anos de muita escassez, de muita falta de tudo. Faraó ficou bem preocupado. Mas daí José sugeriu um plano muito inteligente e Faraó gostou. Faraó viu em José um homem confiável e colocou José como governador do Egito. Pensa só, rejeitado e perseguido pelos próprios irmãos, vendido como escravo, foi alvo de mentira e preso injustamente. Sentia saudades de casa, nunca mais viu seu pai. José podia ter ficado chateado com Deus? Claro que podia. Olha quanta coisa ruim aconteceu com ele. Mas ele sabia que Deus tem todo o poder para mudar situações, mas que pode escolher não mudar quando ele tem planos maiores. Também sabia que Deus era o mesmo Deus que o criou e que sabe exatamente de tudo, que cuidava dele e que lhe guardava, que sua vida estava nas mãos de Deus. E mesmo diante de situações difíceis e com medo, ele, José, decidia confiar em Deus e demonstrar a sua confiança e temor através de suas decisões e comportamentos. Pôde me curar. Ele me amparou ao ouvir o meu chorar e me deu a mão pra me consolar e foi capaz de aqui morrer pra hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou.
Ele me amparou, ouviu meu chorar e me deu a mão pra me consolar. E foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver. Quando tudo desabou, o Senhor me abraçou. Ele me amparou, Ele me amparou. Quando tudo desabou, quando o sol não mais brilhou, quando o sonho acabou, meu castelo desmoronou, Ele me amparou. Ao longo da vida, passamos por diversos sofrimentos. Alguns, consequências de más escolhas, de pecado, de erros, de atitudes que tomamos ou que são tomadas ao nosso redor. A palavra de Deus, em 1 João 1:9, nos lembra que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, se o sofrimento é pelo nosso erro, encontramos a liberdade quando nos arrependemos, confessamos, sendo acolhidos pelo Senhor. Quando descobrimos que nada do que fizemos muda o amor de Deus para conosco, que Deus conhece o nosso mais íntimo pensamento e intenção e que, mesmo assim, Ele continua nos amando e nos estendendo a mão para nos guiar pelo caminho do arrependimento, da confissão da culpa, do alívio da nossa alma e da libertação do peso da culpa. Entendemos que não merecemos, mas Deus, na sua infinita bondade, nos enviou Jesus. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor.
oh meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Ah, como é bom saber que o amor de Jesus é presente, que Ele nos perdoa, que Ele nos liberta da dor, do peso da culpa, que Ele nos oferece a salvação e que Ele deseja dirigir a nossa vida, ser o nosso Senhor e Salvador. Por isso, Ele nasceu. Eis a história do Natal. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. Seu nome era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe porá um nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Minha alma engrandece
suas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tempos se passaram, quando então César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Santa de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo
do pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. As almas vivem nova esperança, em clara aurora, nova luz ergueu. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu o vosso Rei. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Com os corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Os magos também do Oriente chegam, guiados por uma estrela de luz. O grande Rei nascido pobremente pra nos trazer a paz e salvação. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu o Rei dos Reis. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu o vosso Rei. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Esta é a letra do Cântico dos Anjos. Esta letra, ela é pequena. É uma letra, no entanto, penetrante. Ela é curta, mas contagiante. Por isso, ouçam mais uma vez: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede seu favor. Pensando no nascimento de Jesus, nós vemos que Ele veio como dádiva. Ele veio como presente de Deus. Ele veio para dar a sua própria vida. E é claro, Ele precisou deixar a sua glória para poder revelar a glória àqueles que tinham perdido pelo poder do pecado. Quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós vemos também que foi um nascimento que não envolveu o merecimento daqueles por quem Ele vai dar a sua vida. É um favor, então, imerecido de Deus. A graça
ela então nos alcançou. Quando Jesus Cristo, ele se tornou um de nós. Quando Jesus Cristo, ele vai ser o único caminho entre Deus e os homens. Não há outro. Quando Jesus Cristo, ele nasceu, ele já sabia que a sua vida seria entregue por amor. Ele sabia que ele se doaria por nós. É o único que veio e que pisou nessa terra sabendo qual era o propósito do seu ministério. E assim, entregar a sua vida por cada um de nós. E além disso, ele sabia perfeitamente que isso envolvia morte, logo o derramamento de sangue, porque sem o seu sangue sendo derramado, não poderia existir a remissão dos pecados. Jesus sabia, sim, quando ele veio, que além de tudo isso, ele seria rejeitado pelos seus. Ele sabia que viria a ser sepultado, mas ele sabia e disse para os seus discípulos antes mesmo dele ser entregue aos homens, que ele ressuscitaria e venceria o pior inimigo, a morte, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus sabia de tudo isso, porque ele era Deus encarnado. Nenhum homem na sua condição natural humana suportaria tudo isso com antecedência, se não fosse o próprio Deus entre os homens, Emanuel conosco. Jesus, ele nasceu, mas não podemos esquecer que foi para cumprir o seu ministério, prometendo um novo céu, uma nova terra, lugar onde todos os que creem estarão vivendo com ele eternamente. Então Jesus, ele nasceu, é Natal, e por incrível que pareça, para fazer também Natal na nossa vida, sermos participantes do seu Natal. A isso ele disse e chamou de novo nascimento. Só dessa forma, em Cristo, por Cristo, eu sei que posso, pelo novo nascimento, ter direito à vida eterna. Dessa maneira, eu sei que Jesus Cristo, ele nasceu para estar entregando a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possa ter a vida eterna. Por esses e tantos outros motivos, o que nos resta é a ele toda a glória, toda a honra, todo louvor. A ele que nos amou e que provou no seu mais alto grau amor por mim e por você, dando a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez esse musical a gente pense num primeiro momento que ele deveria ter simples as mensagens natalinas, mas eu quero terminar dizendo que ele é uma visão clara do presépio que eu tenho na minha mente e no meu coração. Já disse isso, mas não me canso. Eu não tenho um presépio em casa, eu não montei um presépio, porque eu não encontro as peças que eu preciso para esse presépio. Eu não encontro um artista que possa fazer o presépio que eu tenho em mente, que eu tenho no meu coração, um artesão. Quem sabe um dia que isso aconteça, mas por enquanto eu não encontrei. No meu presépio tem sim as ovelhas, tem o burrinho. No meu presépio está lá a palha, e onde seria servido de alimento, onde era servido o alimento para os animais, agora vai ser a manjedoura, onde vai ser colocado o meu Redentor. O meu presépio ele teria isso, mas isso não é tão comum hoje. Eu acrescentaria no meu presépio esse homem cumprindo o seu ministério. Então no meu presépio teria uma cruz e aquele menino crucificado já aos 33 anos de idade. No meu presépio eu olho mais um pouco e consigo ver que aquele
que morreu na cruz, ele foi sepultado. Então no meu presépio teria, e tem na minha mente, no meu coração, uma sepultura vazia. No meu presépio, eu consigo ver a ascensão de Jesus após a sua ressurreição. E no meu presépio, eu gostaria muito de terminar com uma nuvem suspensa. Não me falem e nem me pergunte como vai acontecer isso. Mas eu gostaria de ter a imagem dele voltando. E aí, a redenção está consumada. Ora, vem Senhor Jesus. A Ele a glória, a Ele todo louvor, ao meu amado, seu amado pastor. Por isso eu quero convidá-los para ficarmos em pé e entoarmos juntos uma última música que expressa o que nós cremos, o que está em nosso coração. Noite de paz. Tu és